Olá pessoal, eu sou o Frank Thaís do canal História da Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a sessão do conteúdo da plataforma do YouTube. Eu estava vendo algumas manifestações de alguns youtubers pela falta de conhecimento ou pela falta de caráter, né, elogiando o Exército Brasileiro, né? Então eu vou contar algumas histórias do tal Exército Brasileiro, né, cujo patrono é Duque de Caxias, né? Primeiro, em agosto de 1969, na Guerra do Paraguai, depois de ter eliminado toda a população masculina do Paraguai, né, que demorou mais de 4 gerações para se reequilibrar e até hoje sofre desse problema, né, houve a Batalha de Agosto Nu, em 12 de setembro de 1879. De um lado, 4.000 crianças entre 6 a 8 anos de idade armadas com rifles que atingiam 50 metros. Do outro lado, 20.000 soldados brasileiros armados com rifles que atingiam 500 metros. Os tiros começaram de manhã. À tarde, as crianças já tinham sido exterminadas. As crianças entre 6 a 7 anos, apavoradas com o tiroteio, corriam para segurar nos pés dos soldados da cavalaria brasileira, que sem dó degolavam a cabeça das crianças, né? E Duque de Caxias virou herói por ter comandado esse massacre, né? À tarde, as mães que estavam escondidas, né? Porque só sobraram mulheres depois da Guerra do Paraguai, né? As mulheres que estavam escondidas na mata saíram para recolher os cadáveres dos filhos. E o exército voltou e, por ordem do comando, matem todas as mulheres, inclusive as grávidas, para que não sobrem nem fetos, né? Eu fiz mestrado no Paraguai e eu conversei com muita gente. Eles não têm raiva disso, né? Mas eles admitem que foi uma tremenda covardia, né? Não só covardia, porque o brasileiro é chamado pelos argentinos de negrito. Por quê? Porque não foi patriotas que foram lutar. Senhores de engenho mandavam seus escravos para a guerra, né? Então, não tem nada de glorioso sobre isso. Outro fato interessante do nosso glorioso exército, né? Em 1897, por determinação dos coronéis e dos padres conservadores, né? Inclusive o penúltimo grupo que foi a Canudos, que é como é o nome do coronel? O coronel Moreira César. Foi para Canudos acreditando que ia almoçar à tarde em Canudos, né? Sofreu ataque epilético, tomou um tiro na barriga e depois de 12 horas de sofrimento morreu, né? Virou nome de avenida, né? Antes ele tinha matado 49 pobres para tomar as terras para dar para fazendeiros ricos, né? E em homenagem a Floriano Peixoto, ditador da República, mudou o nome da capital de Santa Catarina de Santa Maria do Desterro para Florianópolis. Mas, por fim, né, a elite brasileira, né, os padres que estavam perdendo dízimos, os coronéis que estavam perdendo escravos, e escravas que eles exerciam o direito da pernada. Sabe o que é pernada? Né, muitos fazendeiros defendiam que quando o escravo, né, o trabalhador dele, casasse, a primeira noite a mulher era do fazendeiro, né? Então eles estavam perdendo muita mão de obra. Decidiram, através do Estado, que Canudos era um perigo, né? Quem acompanhou essa missão, né, com o exército com 15 milhões de cartuchos? Foi o Euclides da Cunha, né? Ele escreveu mais tarde um clássico chamado Sertões, né? Euclides da Cunha foi para Canudos acreditando que era um bando de animais. Esse clássico aqui, Os Sertões. Quando chegou lá, ele só viu que era uma comunidade de 25.000 pessoas pobres que não tinha propriedade privada e tudo que produziam era repartido em igualdade. Quando começaram os conflitos? Quando
A Vila de Canudos tinha pagado pelo um material para a construção de uma nova igreja, mas os comerciantes não devolveram. Os homens de Canudos foram até lá reivindicar. A polícia de Salvador, né, respondeu à bala e houve o primeiro conflito. Né? Com a chegada do Exército em 1897, né, em maior quantidade, metralhadoras, canhões, né, foram 25 mil brasileiros assassinados em um dia. Mulheres estupradas, decapitadas, né, e a cidade foi queimada para apagar da memória. Nosso Exército Brasileiro glorioso. Né? Tudo por quê? Porque se desenvolvia ali a primeira tentativa de propriedade coletiva. Isso era perigoso, né, para a propriedade privada. Né? Antônio Conselheiro teve a cabeça decapitada, né? E a imprensa carioca comemorou o assassinato desses seres humanos que foram condenados simplesmente por fugir da fome no Nordeste. Em 1912 houve a Guerra do Contestado, né? O exército foi chamado e matou 20 mil em Santa Catarina. Por quê? Eram pequenos colonos que estavam atrapalhando a passagem de uma ferrovia norte-americana, né? O exército foi chamado pela elite e matou os 20 mil que resistiram em sair. Que glória! A revolta da Chibata. 1910, né? O negro era castigado com maior violência do que o branco naquela época ainda, né? E foi um negro foi apreendido com 1 litro de cachaça. Foi condenado a 250 chibatadas. Né? Antônio Cândido lidera a revolta da chibata, aponta o navio, os canhões para a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital, e ameaça bombardear o Palácio do Governo. Né? Há uma trégua, o comando militar diz que todos vão ser perdoados. Quando eles entregaram as armas, todos foram para uma prisão, jogaram cal, água, e em 12 dias tinham morrido todos. Outros foram para a Amazônia e somente o líder, né? O general, meu Deus, foge da minha cabeça, eu estou ficando velho. O general sobreviveu, né? Outra batalha do Exército Brasileiro, né? O Exército Brasileiro, né, também, né, é muito conhecido por ser convocado, né, são obras do Exército, para proteção e combate ao crime organizado. Onde é o crime organizado? Nas favelas. Eles matam à vontade, né? Mas, por exemplo, eles não são convocados para combater o Estado. Que é o Estado, na verdade, é o Estado que criminaliza as pessoas. Porque se tivesse cumprido o artigo 6º da Constituição, não existia tanto miserável. O Exército também é responsável, né? Porque quando voltaram de Canudos, os trabalhadores tinham recebido a promessa de ganhar uma casa. Quando chegaram de Canudos, a elite brasileira apresentou: ó, o morro aí, sobe aí, vai morar aí, pô. Né? É responsável pela desocupação do Beco Cabeça de Porco, a primeira desapropriação do Rio de Janeiro. 47 mil famílias foram expulsas, né? Onde se construiu a Avenida Atlântica, que pobre não podia frequentar. Todos pro morro. Né? O Exército, né? Depois da famosa Batalha de Agosto Nu, né, ganhou projeção nacional e começou a se discutir política. Dom Pedro II, que era um cara muito ético, colocou eles na caserna, né, porque o exército não tem que se meter em política. Eles começaram a virar inimigo do rei, né, e participaram, né, do golpe da República que derrubaram, né, Dom Pedro II. A força mais forte que ganharam de última hora foram os coronéis. Por quê? Porque um ano atrás Dom Pedro II tinha abolido a escravidão, que havia sido impedido por décadas pelos conservadores coronéis do campo. Quando Dom Pedro aboliu a escravidão, eles se juntaram aos novos republicanos e derrubaram. No dia seguinte, Dom Pedro foi expulso do país. O governo, né, ofereceu uma pensão, ele rejeitou a pensão,
ficou no Hotel 3 Estrelas em Paris até morrer. Né? Outra obra do Exército, né? A ditadura de 64. Por que houve? Né? Não é porque existia ameaça de comunismo. Né? É porque eles são servidores da elite. A elite determinou que eles dessem o golpe. Por quê? Porque Getúlio Vargas ameaçava com a reforma agrária e com a educação para os pobres. A reforma agrária é uma ameaça para essa elite escravocrata. A educação de qualidade levaria o pobre a ter oportunidade de ter uma educação melhor. Né? A classe média reacionária faz a marcha em nome de Deus da família, né? Mas, na verdade, era para derrubar, né, o governo João Goulart. Né? O governo João Goulart era composto de ministros como Paulo Freire, né, Caio Prado Júnior, Plínio de Arruda Sampaio, né, os grandes maiores intelectuais brasileiros. E não só isso. Né, depois se instalou, né, aparatos policiais para repreender a pobreza. Né? Como a Rota, nasceu lá o BOPE. Qual é a missão do BOPE? BOPE, qual é a sua missão? Entrar dentro da favela e deixar corpo no chão. Por quê? Pobre é sinônimo de... Né? Inclusive, eu estava vendo hoje isso, eu não acreditei. Né? Um pastor era contra a lei de cotas e defendendo meritocracia. E aí o cara perguntou, por que os negros morrem mais no Brasil? Ele falou talvez porque os negros sejam mais bandidos. Né? Número de negros mortos pela polícia, 27 negros morrem a cada um branco assassinado. 75% dos negros ganham menos do que brancos. Né? A população carcerária é 60% negros. Né? A periferia é composta de negros, principalmente as favelas na Bahia e no Rio de Janeiro. Por quê? Foram os escravos que subiram, foram os pobres que subiram. Né? A classe média reacionária odeia negros, porque nunca aceitaram, né, a abolição da escravidão. Tanto que quando Getúlio Vargas deu um aumento de 100% do salário mínimo, né, em janeiro de 54, foi a sentença da queda do governo dele, porque a classe média começou a pressioná-lo dizendo que ele era corrupto, até ele se suicidar em 28 de agosto de 54. Por quê? Pobre para a classe média não tem que ter ascensão social. Foi por isso que a Dilma caiu. Esse negócio de pobre em faculdade. Né? O próprio Milton Ribeiro agora recentemente declarou, ministro da Educação, que faculdade é para poucos, para quem paga imposto. Quem paga imposto para a classe média? Merda nenhuma. É o imposto sobre consumo. Né? Ele quer acabar com o ProUni do governo Lula, né? Para voltar como era na ditadura, onde só pobre, ou como esse pastor ridículo, né? Que criminaliza seu próprio pastoreio, né? Porque, né, ele fala em meritocracia. O que é meritocracia? Qual é a chance de um filho de médico entrar na USP, né? Porque a educação não é só conhecimento técnico, científico, mas é transmissão cultural. Qual é a chance que tem ele em relação à chance de um filho de pedreiro? Qual é a transmissão cultural que um pedreiro pode passar para o filho? Então a meritocracia se consagra pelo poder da família. Né? Por isso que a burguesia sempre estudou na USP. De graça, paga por imposto sobre consumo e nunca deu uma consulta para o povo. Sai de lá, monta o consultório e dane-se. Né? Por exemplo, por que José Rainha, né, que organizava movimentos sem terra no Pontal do Paranapanema, está foragido? Por quê? Os fazendeiros perceberam que a única forma de acabar com ele era mandar seus filhos para o Lago São Francisco. Todos iam para fazer concurso para juiz de promotor e aí o Zé Rainha virou um perseguido. Né? É assim que eles controlam o Estado. Né? E aí o cara vem me dizer que o Exército Brasileiro tem glória, patrono do Exército, né? Duque de Caxias, que honra tem matar crianças. Que honra que tem matar brasileiros. Que honra que tem, né,
um presidente que dá para um torturador um cargo de marechal que já tinha sido extinto. Ele era coronel, ele pulou 4 cargos e virou marechal. Um cara que introduzia camundongo em vagina de mulher. O cara que matou Herzog enforcado e a foto mostra o Herzog ajoelhado. Um cara que torturava homens batendo no testículo com tijolo. Choques elétricos, pau de arara, né? Estupros coletivos. A própria Dilma Rousseff foi presa. Ficou 3 anos. Né? E vejam o discurso que ela fez na Comissão da Verdade, quando o Agripino Maia disse: você mentiu durante 3 anos para o governo? Ela falou: porque na ditadura não se fala a verdade. Na ditadura se mente, porque falar a verdade compromete a vida dos seus. E ela foi aplaudida de pé. Né? E aí foi o dia que eu ganhei mais admiração dela, porque ela só tinha 19 anos, ficou 3 anos presa, foi barbaramente torturada, estuprada, mas nunca entregou um companheiro, porque ele poderia ser assassinado. E qual era o crime dele? Que o conservador não aceitava pensamento de pessoas de esquerda. Todos foram expulsos do Brasil. Não é? Por quê? Porque eles não aguentam combater, porque não tem base intelectual para isso. É sempre o comunismo, é sempre o socialismo, é sempre intelectuais de esquerda, que em qualquer ditadura na história é perseguido. Antônio Gramsci, Mussolini mandou prender o cérebro por 20 anos. Em 10 anos ele tinha tuberculose óssea e morreu. Rosa Luxemburgo assassinada. Che Guevara, né, que participa da Revolução Cubana, né, que Frei Beto considera ele devidos tamanhos históricos, a luta dele é semelhante à de Cristo, porque ele abriu mão da burguesia para morrer em selvas cubanas. Né? E muitos chamam ele de terrorista. Né? Martin Luther King, Nelson Mandela, para a direita, ele é um terrorista. Ficou 27 anos preso. Agora a extrema-direita está dizendo que o Papa é um terrorista, é um comunista. Né? Por quê? Porque o Papa prega a justiça social. Né? Que eles odeiam. Ok? Até a próxima.